Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais de nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos estudar a passagem evangélica a que Jesus se refere aos escândalos. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9. Primeiramente, façamos a nossa prece. Jesus, querido amigo, mestre e Senhor, neste momento do nosso estudo, rogamos, Senhor, o teu auxílio, de modo que possamos aproveitá-lo bem, aprendendo cada vez melhor as lições do teu Evangelho, com o intuito de colocá-los em prática em nossa vida diária, aplicando à nossa conduta os teus ensinamentos. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, falaremos sobre a passagem evangélica a que Jesus se refere aos escândalos. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9. Vamos ler a passagem por completo e depois refletir sobre alguns pontos desta passagem. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com só o olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vamos, então, refletir sobre esse estudo, versículo por versículo. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Escândalo, escandalizar. Escândalos entendemos como aquela conduta reprovável, o mau procedimento, o mau exemplo, o ato reprovável. Escândalo, assim entendemos, no sentido espiritual do Evangelho, como sendo toda aquela conduta, toda aquela atitude nossa, que de alguma forma escandalizar os nossos irmãos. Escandalizar no sentido de prejudicar, de dar um mau exemplo,
de induzir as quedas, de agir em contrariedade à lei de Deus. É toda aquela conduta que fere as leis divinas, ferindo a nossa própria consciência, e que causa repercussão em nossos semelhantes, muitas vezes causando-lhes prejuízo. Então, aí nós podemos entender como escândalo, como toda atitude deplorável, todo o nosso mal proceder, que de alguma forma fere o próximo e fere a nossa própria consciência. Esse escândalo fica gravado em nossa consciência, que no momento certo grita, cobrando a reparação, cobrando o reajuste perante a lei de Deus, o resgate. E é interessante que Jesus não faz distinção de pessoas. Ele diz, qualquer que escandalizaram destes pequeninos. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer espírito, qualquer um de nós, que agir de forma contrária à lei de Deus e à nossa própria consciência, causando prejuízo ao próximo e a nós mesmos, estamos produzindo um escândalo. Qualquer que escandalizaram destes pequeninos. Pequeninos aqui, no sentido espiritual desta passagem, não se restringe às crianças, aos meninos de tenra idade, que ainda estão na infância da vida da terra. Entendemos que pequeninos, nesta passagem, ela tem um sentido mais amplo, significando as crianças espirituais, as crianças em evolução, que na verdade somos todos nós, pois vivemos no planeta de provas e expiações. E mesmo hoje, se analisarmos os nossos atos, as nossas condutas, verificamos muitas falhas, muitas vezes. Muitos atos que sentimos a necessidade de não cometer mais, de nos corrigirmos. Tão pequeninos aí em termos de evolução, crianças em termos evolutivos. E nós sabemos que aqui na Terra, todos nós, espíritos ainda bastante imperfeitos, muitas vezes ainda engatinhamos em termos de evolução. Esse pequeninos, ele é também relativo. Porque encontramos na nossa vida pessoas com maior equilíbrio, com maior correção de caráter, com maior dignidade, que se mostram muitas vezes, em termos de evolução, com uma conduta melhor, mais digna do que a nossa. Aí, então, em relação a eles, podemos ser considerados como crianças. Mas há também, muitas vezes, aqueles irmãos nossos que demonstram condutas, atitudes, comportamentos
que às vezes já conseguimos abolir de nossa vida, ou já estamos, muitas vezes, num estágio um pouquinho melhor. Então, com relação a nós, eles também são considerados crianças. Então, entendemos que crianças, no sentido de crianças espirituais, criaturas aqui na Terra, que com muita dificuldade, que com muito esforço, vai prosseguindo a sua caminhada evolutiva em direção ao Pai. Pequeninos, então, somos todos nós aprendizes que vamos, muitas vezes à custa de muito esforço, dando alguns passos, às vezes mais depressa, outros mais devagar, em termos de aprendizado, de reforma íntima, de transformação moral e de evolução. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma molhazenha e se submergisse na profundeza do mar. Um desses pequeninos que creem em mim. Aqui entendemos que Jesus se refere às crianças em termos de evolução, que estamos todos nós aqui na Terra. E que já buscamos, alguns com maior esforço, com maior lentidão, outros com mais facilidade, compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, assimilando-os e nos esforçando a colocá-los em prática em nossa vida. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Azenha é um moinho. É uma palavra referente ao moinho. Aquele moinho utilizado para triturar os grãos, para reduzir os grãos dos alimentos a pó, amassá-los. Então, moinho, então a azenha é um termo, uma expressão sinônima de moinho. E uma mó de moinho é aquela pedra que há no moinho, em que o moinho vai girando e faz com que ela gire sobre os grãos, amassando-os. Então, mó de azenha é a pedra do moinho. E é uma pedra pesada. Então, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Que se lhe pendurasse ao pescoço. Entendemos que pescoço aí simboliza aquele ponto de interação entre o cérebro e o coração.
Então, atar ao pescoço, entendemos, como sendo aquela medida cautelatória de vigilância da luta reeducativa dos seres, em que muitas vezes exige muito esforço, muito sacrifício, sendo aquele instrumento de burilação dos valores do espírito. Atar ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra de moinho, e se submergir nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. Entendemos aí aquelas lutas mais difíceis, mais dolorosas, em que o espírito passa em determinadas vidas, aquelas provas mais acerbas, que são necessárias muitas vezes ao processo de reeducação do espírito. E o mar, na profundeza do mar. Mar aí simbolizando a reencarnação. Sabemos que o nosso corpo físico é constituída em maior parte de água. Então, quando aí no Evangelho se fala nas profundezas do mar, está se referindo, entendemos, à reencarnação do espírito, em que muitas vezes o espírito ressurge na terra em uma nova vida, em um novo corpo. Com provas dificílimas, em resgates dolorosos, para reparar, resgatar erros cometidos em outras vidas, em que ele feriu muitas vezes contumazmente as leis de Deus, o próximo e a própria consciência. Então entendemos, quando diz, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar, refere, simboliza a reencarnação expiatória, em que o espírito no plano espiritual, sentindo a consciência culpada pelos erros cometidos em outras vidas, que lhe causa tristeza, sofrimento, acerbo, muitas vezes no plano espiritual. Ele roga ao Pai uma nova oportunidade de renascer na Terra em outro corpo, numa expiação, numa reencarnação expiatória, com o objetivo de, passando por provas e expiações dolorosas, modificar a si mesmo, reparando, através do sofrimento e da dor, erros cometidos no passado. Reparando com muito sacrifício, exigindo muito esforço e testemunho no bem, os desacertos praticados anteriormente, em que infringiu a lei de Deus, a própria consciência ao próximo. Ai do mundo por causa dos escândalos.
porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Antes de entrar nesse versículo, Emmanuel traz uma reflexão valiosa no livro O Consolador, na pergunta 307. Através do médium Chico Xavier, foi perguntado ao mentor espiritual Emmanuel, por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E responde Emmanuel, num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. Porque, conforme disse o próprio Cristo, o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, amando, servindo no bem, doando o seu bem, praticando a caridade, ajudando o nosso próximo, com equilíbrio e segurança no roteiro de redenção das almas, nós resgatamos pelo amor uma multidão de pecados, de erros cometidos anteriormente. Prossegue Emmanuel. Porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Então, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Como dissemos, vivemos ainda na Terra, que é um mundo de prova e expiação, em fase de transição para um dia se tornar um mundo de regeneração. Todos nós que processamos a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, somos espíritos ainda muito imperfeitos. Que já erramos muito, que já fracassamos muito, que já desperdiçamos sobremaneira e de forma lastimável as oportunidades que o Pai nos concedeu para aprendizado e para progresso. E nesses erros, esses desacertos, muitas vezes, repetidas vezes, magoamos, ofendemos, ferimos, prejudicamos os nossos semelhantes, ferimos as leis de Deus e a nossa própria consciência. E necessitamos, assim, reeducar o nosso espírito, modificar a nossa conduta.
na transformação moral inadiável. Então, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. Ai de toda a humanidade terrena, que traz consigo, na consciência, grande número de débitos perante a lei de Deus. E que precisa de reeducação, precisa de resgate, precisa de reparação. Então, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham os escândalos. Os escândalos ainda são necessários na nossa vida. Muitas vezes, ainda precisamos do escândalo, ainda necessitamos do escândalo externo, a nos ensinar, a nos corrigir, a despertar a nossa consciência. Necessitamos da dor e do sofrimento ainda aqui na Terra, para que nos despertemos para as leis de Deus, para o Evangelho do Cristo, adotando uma nova postura diante da vida, diante do nosso próximo e diante de nós mesmos, numa luta reeducativa que modifique os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, os nossos pensamentos, burilando o nosso espírito. Então aí, ai do mundo por causa dos escândalos. Mostra a necessidade ainda na Terra da luta reeducativa, muitas vezes na forma de dor e de sofrimento acerbos, como instrumento do despertar do espírito e do seu progresso, em termos de evolução, provocando assim o despertar de nossa consciência. Então é necessário que venham os escândalos, que venha o sofrimento e a dor, porque, como disse Emmanuel, a grande maioria de nós ainda não se predispõe a amar e a se doar em amor pelo próximo, pelo semelhante. Porque se o amor cobra uma multidão de pecados, mas muitas vezes permanecemos rebeldes, recalcitrantes nos mesmos erros, nas mesmas quedas, cultivando as mesmas imperfeições, os mesmos vícios, as mesmas paixões. Então aí necessitamos da dor reeducadora, do despertar da consciência, para que a dor e o sofrimento desperte em nós a necessidade de mudança de comportamento, reeducando-nos na rota do bem. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Por quê? Porque esse ainda é necessário no mundo, o escândalo, provocando a dor, o sofrimento. Isso não quer dizer que devemos também escandalizar, ou que devemos ser instrumentos do escândalo. Pelo contrário. Ai do mundo por causa do escândalo. Mas ai do homem por quem vem o escândalo. Por quem o escândalo vem.
embora haja muito escândalo no mundo, ainda seja necessário para a reeducação das almas que vivem na terra. Nós não devemos ser instrumento de escândalo, porque se o formos, estaremos agindo em desconformidade com as leis de Deus e com a nossa própria consciência, criando débitos a serem resgatados no futuro, muitas vezes em forma de novas dores e novos sofrimentos. Então, não é necessário que o homem seja instrumento do escândalo. A própria lei de Deus, a lei de ação e reação, que determina que cada um colhe o que plantou. Embora tenhamos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o nosso caminho, o nosso proceder, somos responsáveis pelos nossos próprios atos e responderemos por ele. E assim, se escandalizarmos ao nosso próximo e a nós mesmos, agindo em desconformidade com as leis divinas e com a própria consciência, estaremos criando novos débitos que exigirão novas reencarnações de resgate e expiação, de dor e de sofrimento. Então, a própria lei de Deus, a lei de ação e reação, é instrumento e faz o processo de reeducação dos seres e promove a reeducação dos seres através do resgate e da expiação. Então, não é necessário que o homem seja motivo de escândalo, porque não precisa. A lei de Deus age por si só. A nossa consciência age por si só. E chega um momento que ela grita, exigindo o reajuste perante a mesma lei divina. Então, temos aí a lei de ação e reação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o longe de ti. As mãos são os nossos instrumentos de trabalho, que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Então, as mãos são os instrumentos de trabalho para nós, que devem ser utilizadas equilibradamente e seguramente, no processo de aprendizado, de compreensão das leis divinas, de trabalho no bem. E os pés são necessários na nossa vida à sustentação e ao movimento de nosso corpo. As mãos, instrumentos de trabalho. Pés, instrumentos necessários à sustentação e à movimentação de nosso corpo aqui na Terra. Interessante é isso. Os pés como elementos, como instrumentos necessários à sustentação, à locomoção de nosso corpo.
significam aqueles elementos de equilíbrio e de movimento. E as mãos são a utilização que nós damos aos instrumentos de nosso trabalho, aos recursos que a providência divina nos coloca ao alcance para o processo de aprendizado e de evolução. Então, nós temos aí pés e mãos, recursos, bênçãos da vida, oferecidos ou propiciados por Deus, para nos facultar ou propiciar a movimentação no roteiro de evolução. São os recursos materiais e psíquicos que Deus nos concede no nosso processo de aprendizado, de caminhada evolutiva. Então, pés, movimento, rota. Mãos, instrumento de trabalho, utilização. Aí vem a pergunta. Se o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, está sempre nos enviar recursos das variadas formas no processo de aprendizado, de educação e de progresso, como utilizamos esses recursos, esses instrumentos de trabalho? E para que fim? Qual o roteiro que damos à nossa vida? Utilizamos bem os recursos que a vida nos concede, no ideal de aprimoramento de nosso ser? Ou utilizamos mal esses mesmos recursos, desvirtuando a finalidade desses instrumentos de trabalho e de direcionamento, aprisionando-nos nos caprichos, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nas tendências negativas, nas atitudes reprováveis? Aí fica a pergunta. Qual é o roteiro que damos à nossa vida? Qual o ideal que damos à nossa vida? Qual meta pretendemos alcançar? A abençoada meta da evolução, do aprendizado e da transformação moral? Ou ainda vivemos acompliciados com os nossos erros e desacertos, com as nossas tendências negativas, com nossas imperfeições? E perdemos a oportunidade valiosa da vida na Terra, permanecendo na horizontalidade do mundo. E assim passamos a vida, sem nada conquistar, em valores morais, em valores espirituais, em bens que nos direcionam ao Pai. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe. Corta-o e atira para longe. Ao pé da letra, poderíamos pensar,
Então deveríamos cortar o pé, as mãos, a perna. Não é esse o ensinamento evangélico. Corta-os. Modifica o seu modo de ser, de agir, de pensar. Modifica a tua conduta na direção do bem. Corta-o e atira-o para longe de ti. São as medidas reeducativas do ser. Estar sempre vigilantes quanto a nós mesmos, quanto ao nosso proceder. Procurando cortar de nós a infinidade de imperfeições que ainda trazemos na alma. Procurando nos reeducar. Procurando adquirir novos valores que nos direcionem para o bem e para o Pai. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Entrar na vida, podemos considerar entrar na vida aí, na vida verdadeira. E disse o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrar na vida verdadeira. Aplicando a nós mesmos a conduta evangélica ensinada por Jesus, testemunhada por Jesus. Entrar na vida verdadeira, corrigindo as nossas imperfeições, modificando a nós mesmos, cortando tudo aquilo que serve de escândalo para o nosso próximo e em nosso íntimo. E entrar na vida aí, podemos entender também como uma nova existência, uma nova reencarnação. Melhor te entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Entrar na vida, um processo de regeneração, muitas vezes simbolizando a reencarnação dolorosa, em que o espírito expia os erros cometidos no passado. E muitas vezes com várias inibições no corpo físico, com enfermidades congênitas, com limitações físicas e ou psíquicas, simbolizando o mau uso que fizemos em vidas pretéritas dos recursos que nos foram concedidos pela bondade e pela misericórdia do Pai. E assim, muitas vezes, se permanecemos no erro de forma consciente, negligenciando as oportunidades que a vida nos dá para a correção de caráter, para a reeducação. Muitas vezes reencarnamos com diversas limitações, seja no corpo físico em forma de enfermidades congênitas ou que aparecem, surgem em determinado momento de nossa vida, que nos causam dor e sofrimento, limitações psíquicas, que dificultam a manifestação da nossa inteligência, inibições que causam a limitação da inteligência, ou limitações físicas que dificultam a nossa movimentação, ou enfermidades.
com o objetivo de fazermos parar para pensar e refletir a necessidade de soerguimento no novo patamar, no novo roteiro, a necessidade de modificarmos a nós mesmos. O sofrimento e a dor despertando a nossa consciência. Coxo aleijar, então, é a lei de causa e efeito se manifestando em nós, trazendo inibições que muitas vezes servem de testes ou de válvulas de segurança que nos impedem de recair nos mesmos erros de antes. É a misericórdia divina atuando em nós, muitas vezes proporcionando-nos uma nova vida de resgate, com limitações de diversas espécies. Se não a tivéssemos, muitas vezes permaneceríamos recalcitrantes e recaindo e incidindo nos mesmos erros de antes. Do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Do que tendo 2 mãos ou 2 pés, sem limitações, sem inibições, tendo todos os recursos possíveis, todas as possibilidades de ação. E assim, sem as inibições da reencarnação dolorosa, recalcitramos nos mesmos erros do pretérito e perdemos e jogamos fora uma nova oportunidade de aprendizado e de evolução. Seres lançados no fogo eterno. Fogo, símbolo de purificação. Fogo eterno, em termos espirituais, entendemos que simboliza aqueles resgates, aquelas expiações que, através do sofrimento e do dor, são instrumentos de purificação do nosso ser. E lembrando que o fogo só há fogo enquanto há combustível. Ou seja, o fogo do sofrimento purificado só é necessário em nós enquanto permanecemos rebeldes e recalcitrantes no desequilíbrio, nas atitudes insanas, no desprezo das oportunidades que o Senhor nos concede, em que permanecemos reincidindo nos mesmos erros. Mas esse fogo eterno, ele é eterno enquanto permanecem em nós as imperfeições que exigiram a presença desse fogo purificador. Mas à medida em que vamos nos empenhando no autoburilamento, na correção de rumos, de atitudes, de reforma íntima, de transformação moral, que vamos nos empenhando com decisão firme na ação no bem. Esse fogo purificador da dor
e do sofrimento mais acerbo vai deixando de ser necessário para nós. Porque aí a nossa conduta passa a ser equilibrada e condizente com os ensinos do Cristo, com as leis de Deus. Na ação no bem. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te escandalizar, costumamos dizer que o nosso olho é o reflexo de nossa alma. É o espelho íntimo, que reflete aquilo que somos, em virtudes e em imperfeições, mostrando a nossa real posição evolutiva. Do lado físico, a visão é aquele meio de interação com o ambiente em que vivemos e com as pessoas. O olho, ou os olhos, refletindo a nossa alma, sendo o espelho de nossa mente, refletindo a nossa real posição evolutiva. Exige de nós atenção, cuidado, vigilância permanente, oração, para que os nossos olhos estejam a serviço da seleção. Ou seja, entendemos que os olhos aí refletindo a nossa alma, a nossa mente, a nossa posição evolutiva, sendo espelho de nós mesmos. E sendo um instrumento de interação com o meio em que vivemos e com as pessoas, exige de nós cuidado, vigilância, oração, naquilo que escolhemos, naquilo que damos atenção, naquilo em que focamos a nossa existência. São os recursos da mente que devemos utilizar com equilíbrio, com serenidade, no nosso modo de ser. São os recursos da mente, da inteligência, que nos exigem seleção diante das várias circunstâncias da vida. Seleção quanto ao nosso foco de existência, exigindo de nós cuidado na seleção, no foco mais alto, mais sublime, mais sereno e equilibrado da caminhada evolutiva. Mas muitas vezes os nossos olhos estão focados no nosso desacerto, no cultivo de paixões, de vícios, de imperfeições. Os olhos sendo a candeia da alma. Definem a nossa escolha de vida. Disse o Cristo,
Onde estiver o vosso coração, aí estará o teu. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. É o foco que damos à nossa vida. O direcionamento que damos à nossa vida. O que nos chama o interesse, o que prende a nossa atenção em nossa existência na carne. E em termos espirituais. Vigilância e oração, cuidado. Para escolhermos as boas coisas. Pois, como dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Arranca-o e atira-o para longe de ti. Arrancar e atirar para longe de nós, exigindo o processo de desvinculação no erro, de libertação. Aí me lembramos, mais uma vez, do apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, e Jesus surgiu em espírito à sua frente. E ele pergunta: Senhores, o que queres que eu faça? Novo direcionamento. Novo foco de atenção. Ideal mais nobre. A exigir a correspondente conduta equilibrada e serena. Ou seja, a adoção de uma nova mentalidade de vida, com bases no Evangelho de Jesus, que nos promova a redenção de nossas almas. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo eterno. Entrar na vida com um só olho. Se o olho é o reflexo de nossa alma, é o espelho de nossa mente, se são os recursos psíquicos que devemos utilizar no bem, entendemos que entrar na vida com um só olho, com percepção reduzida, limitações, inibições, que evitem novos erros, novas quedas, e nos façam refletir, reflexionar sobre o que temos feito até agora e como deve ser a nossa conduta a partir de agora, para evitar o acúmulo de novos débitos e de novas expiações, dor e sofrimento. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, sem limitações, sem inibições, seres lançado no fogo do inferno. Fogo do inferno é o estado da alma, porque o fogo do inferno aí é o fogo íntimo, o fogo purificador. É um estado íntimo. E se exige esse fogo purificador, é porque a nossa consciência ainda está em culpa, exigindo de nós um novo comportamento e a reparação dos erros já cometidos.
E para terminar, nós buscamos novamente o ensinamento de Emmanuel. Em um minutinho. Em que ele nos fala, desculpe, mas eu desmarquei aqui a passagem. Sim. Em que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz, com o título Reencarnação: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebem, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor-te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, com utilidade indispensável à vida física. Nós agradecemos assim a Jesus, nosso divino amigo,
por mais esta oportunidade de reflexão e de aprendizado. E rogamos, Senhor, ajuda-nos a agir sempre em consonância com as leis de Deus, a aproveitar as oportunidades que a reencarnação nos oferece no processo de aprendizado, de crescimento espiritual, de reparação de erros já cometidos, de evolução, para que consigamos, Senhor, passo a passo, degrau a degrau, mas com esforço permanente e com vigilância redobrada, utilizar bem dos recursos que a vida nos concede no processo de redenção de nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a modificarmos as nossas condutas, a nos reajustarmos perante as leis de Deus e a própria consciência, a agir sempre no bem, a nos reajustarmos no bem, mesmo que através da dor e sofrimento, mas com dignidade e com fé inquebrantável, fortalecendo-nos na caminhada, no estudo, no aprendizado, no esforço permanente, na purificação de nosso ser. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E ensina-nos a sermos contigo também. Que assim seja.